Vascaínos e vascaínas, hoje vamos relembrar toda a trajetória do Vasco em seu primeiro título nacional, o Campeonato Brasileiro de 1974. Você vai poder ver no final do vídeo os gols marcados pelo Vasco na final daquele campeonato. Mas antes de começar, eu peço para você curtir o vídeo, se inscrever no canal, é de graça, é rapidinho e ajuda muito no crescimento do canal, tá certo? Bom, o Campeonato Brasileiro de 1974 foi organizado pela CBD, que era a Confederação Brasileira de Desportos, e o torneio reuniu 40 equipes. Havia uma pressão por um aumento no número de participantes, porém, como era ano de Copa do Mundo, esse assunto ficou em segundo plano. O regulamento do campeonato era o seguinte: na primeira fase, os clubes foram divididos em 2 grupos com 20 equipes cada. Jogaram dentro das chaves em jogos só de ida. Classificaram-se para a segunda fase os 22 melhores colocados, independente do grupo. Passaram também os 2 clubes de maior média de renda, dentre os desclassificados, que foram o Nacional do Amazonas e o Fluminense. Já na segunda fase, os 24 clubes foram separados em 4 grupos de 6 times em cada. Jogos só de ida também, em confrontos contra os adversários do próprio grupo. Passaram apenas os campeões de cada grupo. Os 4 finalistas formariam um quadrangular final, disputando jogos apenas de ida por pontos corridos. Quem somasse mais pontos seria o campeão. Haveria um jogo de desempate em caso de igualdade em pontos. Nesse campeonato não houve times rebaixados. O artilheiro da competição foi Roberto Dinamite. O maior de todos anotou 16 gols, vencendo seu primeiro prêmio individual de artilheiro do brasileiro, competição que é o maior marcador. O Campeonato Brasileiro de 74 teve 447 jogos e 948 gols marcados, tendo uma média de 2,12 gols por jogo. Além disso, a média de público foi de 11.600 pessoas. Na primeira fase, o Vasco estava no grupo A e se classificou na 7ª colocação, com 7 vitórias, 8 empates e 4 derrotas. Fez 19 gols e sofreu 13, tendo assim um saldo positivo de 6. Já na segunda fase, o Cruz Maltino ficou no grupo 2. A equipe vascaína venceu 3 jogos e empatou 2, classificando-se assim para a fase final. Nessa fase, o Vasco estava com o Cruzeiro, Internacional e o Santos de Pelé. A equipe de São Januário empatou com o Cruzeiro com 4 pontos ganhos. Vale a pena ressaltar o jogo entre Vasco e Santos no dia 21 de julho para quase 100 mil pessoas no Maracanã, onde o Gigante venceu por 2-1 com gols de Luiz Carlos e Roberto Dinamite. Pelé ainda descontou para os santistas. Como Vasco e Cruzeiro empataram em pontos, o regulamento previa um jogo de desempate. O jogo seria disputado no Mineirão, pois o time celeste tivera a melhor campanha que a equipe carioca. Porém, havia um artigo no regulamento que previa inversão de mando de campo em caso de tentativa de agressão por parte do público ou de dirigente associado ou empregado do clube local ao árbitro, seus auxiliares, dirigentes, empregados ou jogadores do clube visitante. E na partida disputada no Mineirão, no dia 24 de julho, entre Cruzeiro e Vasco, que terminou empatada, o vice-presidente do Cruzeiro invadiu o campo do jogo e tentou agredir o árbitro Sebastião Rufino, após uma possível penalidade envolvendo Palhinha do Cruzeiro e Joel do Vasco na área do clube carioca. Baseado então no regulamento, em razão do incidente da invasão de campo na partida anterior no Mineirão, a CBD, em comum acordo com os dirigentes do Vasco e do Cruzeiro, determinou que a partida fosse disputada no Maracanã. No dia 1º de agosto de 1974, no estádio Jornalista Mário Filho, era realizada a grande final. O Maracanã recebeu quase 113 mil pessoas para acompanhar a finalíssima. O Vasco, comandado por Mário Travaglini, foi a campo com Andrada, Fidelis, Miguel, Moisés e Alfinete, Alcir, Zanata e Ademir, Jorginho Carvoeiro, Luiz Carlos e Roberto Dinamite. O Cruz Maltino se sagrou campeão vencendo por 2-1, com gols de Ademir e Jorginho. Nelinho fez o gol dos mineiros. O Vasco, assim como o Cruzeiro, teve um gol anulado na partida, o que gerou muita polêmica. Fato é que a equipe vascaína, marcada pela garra de seu time, derrotou um Cruzeiro com muitos craques. Para finalizar o vídeo, vamos rever os gols vascaínos daquela incrível final, mas eu quero saber de você. Você já era nascido nesse jogo? Você se lembra dessa partida? Qual o título do Vasco que mais te marcou? Me conta aqui nos comentários. Não esquece também de curtir o vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com toda a galera vascaína, tá certo? Um abraço a todos e o Vasco é pra quem acredita. Zanata voltou para Fidelis, procurou o gol, olha a chance do Vasco, caiu o primeiro gol! Vasco 1, Cruzeiro 0. Alcir tentou no meio, boa penetração e sem impedimento, Vitor, atrapalhou-se, olha o gol! 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 Gol!
Termina o jogo. Termina o jogo. Vasco da Gama, campeão brasileiro de futebol. Vitória, vitória, vitória.